Eu, o senhor está escutando? Tô ouvindo, tá muito baixo. Deixa eu ver se aqui se é o meu volume. Vamos fazer o seguinte, eu tô na estação de trabalho do trabalho, né? E ele realmente tem umas limitações. Eu vou pegar o meu computador mesmo, viu? Certo, eu aguardo, tô aqui. Beleza.
Pronto. Opa, e Pronto, tô aí? te escutando. Tá me escutando bem agora, professor? Tô vendo, tá ouvindo bem. É, Ah, um aí. pouquinho baixo para mim, mas eu acho que tá beleza. É, vai precisar para efeito de gravação aí, porque vai ter que ter uma espécie de controle na coordenação. Eu preciso colocar o meu vídeo aqui. Rapaz, pode ficar à vontade. Já tá gravando, na verdade. Eu botei assim que eu entrei. Pronto, Tem que ser gravada essa interação. A gente tá vivendo um verdadeiro 1984, George Orwell. 1984, né? Pois é. Eu espero que a gente entre naquele Lutando na Espanha, do mesmo autor. Ah, é. Pois é. É. Pois é, rapaz. E aí, tá dando certo aí? Como é que tá a quarentena? Vai estar aquela loucura, né? Fazendo compra, eu já precisei. Porque assim, a gente resolveu se mudar na pior hora, né? Hum. E a gente se mudou e tu sabe que quando a gente muda sempre falta alguma coisa. Então, pra você ter ideia, anteontem eu fui atrás de uma máquina de lavar porque a antiga da minha mulher quebrou. E o Então, comércio todo assim, fechado. mas os supermercados estão abertos. Sim, Agora, se sempre falta alguma coisa, sempre a gente tem que estar saindo, né? sim. Desrespeitando as precauções aí. Aí fica complicado, né? Mas agora eu acho que isso chegou. Comprei a cerveja suficiente, não preciso mais de E, nada. e a filha, é filha, né? Menina? Não, filho, Arthur, E o Arthur, como é que tá? tá bem, tá aqui. É uma Cuidado. máquina de mamar. Imagina, eu tô com um afilhado agora, Ah, nascer também, aí tá extremamente nervosa com esse negócio do corona. é, dizem que ele não costuma afetar muito as crianças, né? Mas aqui em Barbalha, por exemplo, já teve um caso uma criança, né? Qual é a idade dele, meu amor? Tem 10 anos e parece que está entubado, lá no hospital. Ah, não, E não tá. teve um caso de recém-nascido em Londres também. Pois é, aí não é 100%, há uma Não, certa não. resistência, mas também não parece ser. É, não entra nas estatísticas. É porque é tudo muito novo, né? O pessoal não conhece o vírus, então fica complicado dizer que tal grupo vai necessariamente ser mais resistente do que o outro, é tudo muito, muito novo. É, Isso e é, tem as, isso é as, parte do problema é isso, né? Porque ele é novo, a questão é nova. Uhum. É uma coisa violenta mesmo. Pois é. Você conseguiu ler o texto? Li sim. Simples, né? É, é. Muito, É um muito texto básico, na simples. verdade. É.
Eu reluto um pouco em usar esse tipo de manual, porque eu acho às vezes que ele é simples demais, mas como apoio vai servir. A gente vai olhar também na próxima aula um texto do autor especificamente, para não ficar lendo só o que os autores dizem que eles leram, né? Então, Sim. eu leio o autor diretamente. Próxima aula eu vou pegar a gente pega o texto diretamente do Perlman. Mas esse capítulo foi mais como uma introdução mesmo ao pensamento. Você já tinha ouvido falar do Perlman? Dele, não. Peraí, como é o nome do. Aquele velho. Como é o nome? Do Perlman? Não, não. Velho. É o cara da semiótica jurídica mesmo. Ah, o Fieveg? É. Ah, tá certo. Sim, o Fieveg a gente pode olhar também. Inclusive, eu ia conversar com você hoje sobre isso. Nesse estudo dirigido, existe uma certa liberdade, assim, maleabilidade para o professor. E como Uhum. você, que a gente pode fazer um direcionamento para determinados temas específicos, né? Eu lembro que na aula de reviravolta linguístico-pragmática você fez algumas pontuações lá sobre semiótica, né? Uhum. E talvez fosse interessante, se tiver interesse, ele tem um capítulo desse livro só sobre semiótica, mas eu li também, mas é bem simples o capítulo. O próprio Pegar texto o... fala que ele se envereda pelo caminho da semiótica, lá naquela língua da É, pragmática, né? exato, exato. É. Exato. Mas aí, se você tiver interesse, eu posso montar algumas aulas especificamente sobre o tema. Tem alguns autores aqui que eu posso trabalhar. O Lênio trabalha isso na semiótica. Uhum. E haverá algumas interseções também com a disciplina de argumentação, só que a gente aborda aspectos diferentes, ou então capítulos diferentes do Sim. autor, né? O Fieveg, por exemplo, a gente pode olhar como um precursor da semiótica também, e nós veremos na aula de argumentação, mas eu posso dar outro enfoque, pegar outra parte do livro dele, para que não haja Uhum. questão de conteúdo, sabe? Se tiver interesse, a gente pode olhar isso aí, essa parte da semiótica com mais calma, né? Inclusive, na minha monografia, que fala do IN, do conjunto da Receita com a Procuradoria da Fazenda. Eu trato um pouco da semiótica para chegar mais ou menos no objeto de estudo, né? Eu gosto do tema. Meu pai ele é do ramo, né, da letras, ele é da literatura Hum, portuguesa, mas eu hum, converso muito com ele, eu salgo muito com ele para tomar um chopp e tudo, e ele olha sempre só. aí eu converso muito sobre isso. Ele me dá muitas luzes, assim, nesse Uhum. sentido. E eu era muito nova, né? Você vê que esse pessoal mais novo, que está escrevendo agora no direito, né? Eles estão se enveredando por esse caminho, né? E, Não tem como né, a gente não, pelo menos não passar por esse caminho, né? é, É é, isso, não tem como. que é a parte do neoconstitucionalismo, ou do neopositivismo, né? O Sim, caminho, sim. o caminho é esse. Pois é, então a gente pode incluir isso aqui na disciplina. A gente pode ver primeiro o Perlman, depois nós podemos ver o Fieveg e a gente parte, porque inclusive você pode aproveitar, ficar algo mais prático, no sentido de mais útil, no sentido que você pode aproveitar para a sua dissertação. O que seria mais ou menos a sua dissertação? Não, eu trato da IN, e dos efeitos da IN. Eu trabalho, eu divido dentro daquela escada pontiana, eu divido essa norma nas suas dimensões, né? E quando eu vou trabalhar no campo da eficácia, eu vejo que existe uma desproporcionalidade muito grande do que a instituição normativa propõe com o que ela exerce de fato. Por exemplo, a instituição normativa ela fala de um cadastro de bens dos maiores devedores. Hum, Você deve 2 milhões, eu não vou entrar aqui, fazer esse parênteses dos critérios para você incidir no arrolamento de bens, né? Mas a proposta do arrolamento é o quê? Só fazer cadastro de bens. Só que na hum, medida que você faz cadastro de bens e joga na publicidade dos órgãos de registro, você acaba esvaziando a utilidade econômica daquele bem. Então, o objetivo primeiro era só fazer uma espécie de registro de cadastro de bens para talvez
quando ocorrer uma futura execução fiscal, né, aí sim, ocorrer a constituição patrimonial. Só que a constituição patrimonial ela ocorre antes mesmo do próprio ajuizamento. Ela ocorre desde, entendeu? Então trabalha mais ou menos isso, né, dentro do campo da eficácia da gestão normativa. Né? Você trabalha em quê? Mais ou menos isso. Hã? Você trabalha em quê mesmo? Eu trabalho na Receita. Certo. Aí qual seria o cargo, mais ou menos? Da administrativa. Certo, a parte administrativa, né? É. Certo, certo. Ok, então você pode ver aí o que é que seria interessante que nós podemos montar o programa com base nisso, já que se é o último semestre, é o teu, esse agora, né? Não, eu sou concludente. Pronto, aí já não desperdiçaria tempo, né? O que você lesse, você já poderia colocar lá na... Você trabalha com tópico em jurisprudência, do FIEVEG? Não, pois é, eu queria exatamente que, já que você, professor, tem já mais... Porque assim, meu pai, quando eu falo que eu converso com meu pai, são conversas bem cotidianas. E é na área dele. E uma coisa que eu notei é que o pessoal da semiótica, da raiz mesmo ali, eles não se misturam muito com o pessoal da semiótica jurídica, né? Parece que há um certo afastamento do pessoal do direito o pessoal da raiz mesmo, né? Eles falam muito, se reportam muito a si, o pessoal da semiótica jurídica. Eu vejo, por exemplo, no Lenny Streck, né? Que gosta de escrever muito sobre isso aí. Sim. Aí esse caminho que eu não estou bem orientado nessa parte do que as pessoas do direito mesmo estão escrevendo, quem são, né? Quais são as referências. Rapaz, o Eduardo Bittar, ele tem um livro sobre linguagem jurídica. Né? Então, talvez se fosse interessante a gente pegar isso aí, eu posso ir atrás desse livro. Ele já tem uma coleção de bibliografia lá, né? E além disso, do Streck, eu tenho aqui o livro dele de Hermenêutica Jurídica em Crise, que tem um capítulo lá sobre semiótica, e ele faz toda a contextualização dentro da evolução dos estudos da linguagem. Né? Legal. Autores clássicos, aí gradativamente ele vai migrando para a filosofia e depois para o direito. O problema do livro do Lênio, eu não sei qual é a sua opinião sobre o Lênio, mas para mim o problema do livro do Lênio é o Lênio, né? Rapaz, eu gosto. É aquela linguagem dele, é aquela linguagem meio despojada, né? Então, se você tem problema com isso, não tem problema, é um bom livro. Eu gosto, na verdade. Só que o Lênio é um pouco confuso, repete ideia, depois se contradiz, aí usa uma linguagem mal. Mas, tirando isso, eu sempre trabalho com o Lênio nas minhas aulas de hermenêutica. Pode ser um ponto... Eu sou um conhecedor do Lênio, não. Assim. Pois não, eu já estudo o Lênio faz um tempo e meu mestrado eu fiz uma crítica à teoria do Dworkin e o Lênio é um dos grandes defensores do Dworkin aqui no Brasil, né? Dworkin, né? Um grande defensor. Então, eu já li um pouco o Lênio e sempre nas minhas aulas de hermenêutica eu coloco alguma coisa do Lênio. Então, a gente pode trabalhá-lo sem nenhum problema. Eu acho que seria uma boa indicação bibliográfica para você. Professor, pois então eu vou logo lançar uma ideia aqui, porque assim, eu automaticamente, como o conteúdo ele diz respeito à matéria de direito tributário, eu procurei logo um professor de direito tributário. Só que eu falei com ele e mandei e-mail, ele está respondendo, falei com o Breno, que é o coordenador do TCC, e ele falou que se ele não respondesse, que eu entrasse em contato com ele. Eu acho que está em tempo ainda de mudar, porque já que ele vai fazer esse contato até mais próximo já, né? Que só eu sou aluno da parte da lógica e também já fui na parte da argumentação. Se não daria para eu fazer essa alteração da cadeira. Você faz a orientação, não faz? Rapaz, eu tenho que ver como é lá, o que é que precisa com a coordenação, porque eu não tenho nenhum orientando. Eu acabei de entrar na instituição, faz só alguns meses que eu estou lá na Farias Brito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar com o Breno, aí eu vou dizer para ele como é que isso pode acontecer e ele deve entrar em contato contigo. Tudo bem, mas assim, eu não tenho nenhum problema. Agora a questão é a seguinte, eu não sou tributarista. Não, mas não vai. A questão é essa. Se você, assim, o resumo que eu dei aqui é mais ou menos o objeto. A parte da IN em si, ela não é muito importante, entendeu?
ela não é muito importante. A parte mais importante para mim é essa crítica que eu faço, Sim. utilizando esses elementos, são elementos linguísticos normativos, né? Certo, certo. Mas daí ele dizer, por exemplo, os critérios de incidência, que é devedor de 2 milhões, Sim, e que corresponde a 30% do patrimônio conhecido, essa parte é bobagem até, né? Ela não sim, chega nem a ser, nem utilizar nada da teoria tributária em si, né? É uma sim. previsão que há do arrolamento prévio de bens, então não é bem o objeto, né? Agora sim, eu já estava com ela pronta com o Najib, não sei se você conhece o Najib Melo, né? Quem? O Najib Melo. Sim, Ele era meu orientador. Já está pronta a monografia. Mas certo. nada impede que a gente possa trabalhar ela. Eu acho que, por exemplo, eu falo de coisas que eu não aprofundo, que eu acho que eu deveria aprofundar, como, por exemplo, aquela parte da funcionalidade normativa porra, agora vem um branco aqui na Mas, cabeça. porque assim, Ah, eu não tenho problema, viu? Tranquilo para mim. Só preciso saber falar com a coordenadora lá, Vanessa, o que é que precisa. E também existe a possibilidade, eu não sei, mas eu acho que existe a possibilidade também de co-orientação, que eu poderia sim. te auxiliar como co-orientador nessa parte da linguagem, né? Eu já dei disciplina de direito tributário na graduação, mas eu sei apenas o básico. Não, eu Inclusive, sei, eu sei. tem um tributarista que trabalha muito com filosofia da linguagem, que é o Paulo de Barros, eu acho que é o livro dele. Tem Ele é um kelseniano. Hã? Ele é um kelseniano, Paulo de Barros. Eu acho que é Paulo de Barros o nome dele. É o Paulo de Barros Monteiro. Pronto, ele trabalha muito com essa questão da filosofia da... Eu conheço inclusive a orientanda dele, que é a menina, que tem uma dissertação também, que é uma referência no assunto. Agora, sim, coisa bem básica, eu acho, por exemplo, a Uhum. dissertação dela, né? É aquela Sim, coisa sim. bem iniciando a trabalhar com elementos básicos, nada muito polêmico, nem como o Lênio faz, né? Sim, sim. É. Então, tudo bem, tudo Rapaz, não, bem. mas Você... o autor que eu tô. Meu amor, como é o nome do livro que você queria me dar até? De quem é? Norberto Bob. Norberto Bob. Norberto Ah, Bob. tenho ele aqui também. O Norberto Bob, porque eu falo da questão da função, né? Que ele Sim, da diz funcionalidade do que direito. Certo, certo. que o século passado, os séculos passados eram para a gente dar o caráter ontológico, né? O que é o direito agora é a função, para que é que serve, né? E é mais ou menos isso que eu estou trabalhando na minha monografia. Não é realmente, de fato, direito tributário, não é. Né? Envolve A alguma questão coisa, claro, mas da funcionalização do direito, né? por isso que eu trabalho no campo eficacial da norma, né? Que é o Teoria do terceiro direito, estágio da isso aí. escala pontiana, né? Não, certo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos traçar aqui um plano de trabalho para a gente, Certo. pelo menos, vamos começar a trabalhar com os livros que eu já tenho aqui, porque aí a gente não atrasa nada, e eu posso ver se eu vou atrás desses outros livros eventuais que não tiver. Eu tenho um do Bob aqui, mas o que eu tenho dele é teoria da argumentação, é teoria do ordenamento, Sim, conheço. tenho esse de funcionalidade, mas eu posso ir atrás. A gente já poderia traçar um plano de estudo aqui para a gente incluir o Bobbio, só vou anotar aqui já, incluir o Lênio, né, sobre né, Verweg. Falei o Verweg, né? Lênio. É porque em alemão eu acho que o V desse caso é F, Vierweg. Não faço a menor ideia. Sou completamente analfabeto alemão. Não, eu estou fazendo aulas básicas agora. Tenho vontade também. O inglês até que dá para desenrolar, não dá para passar fome nos Estados Unidos, não, mas o alemão e o italiano também, né? Queria um dia Pois dar. é, eu tenho que estudar um pouquinho agora para fazer a prova do doutorado, que exige uma terceira língua, né? Aí tem que Olha fazer. aí. Pronto, então tem o Fieveg, o Lênio e o Norberto. Pronto, já tem tudo aqui para a gente ter um semestre inteiro. Norberto, pronto. Aqui. Então a gente pode começar na próxima aula com o Lênio, que eu já tenho aqui. A gente faz essa evolução que ele faz na filosofia da linguagem, e eu acho que com ele você consegue encaixar bem isso que você está querendo aí, que é pegar
os estudos básicos da semiótica e saber como é que ele é transplantado para os debates jurídicos especificamente, né? Sim. E até esse diálogo é bom porque realmente o que você falou tem fundamento, né? O jurista ele tende a autonomizar a disciplina demais, né? Ele vai, pronto, É. semiótica jurídica e pronto, descola da semiótica original, aí fica meio que um espaço vazio aí entre as duas áreas. Mas nós podemos trabalhar sim. Podemos começar aqui com esse livro também do Eduardo. Pronto, rapaz. É aquele mesmo afastamento que tem o direito da sociologia, né? Sim, sim, sim. É aquela coisa um pouco antropofágica, né? É que eu, Autofágica, aliás. pois é, quem trabalha isso é essa ideia de sistema, é o Luhrmann, né? O Luhrmann vai trabalhar essa ideia de sistema e de autonomização da esfera jurídica. Eu acho um pouco problemático, né? Porque isso não é assim que o Uhum. desenvolveu, né? Você pode autonomizar no plano abstrato, mas no concreto o direito está imerso na sociedade, misturado com tudo, né? Vem. Uhum. Teve alguma coisa específica que você gostaria de destacar desse texto? Alguma coisa lhe chamou a atenção mais? Texto Perlman? Não, eu achei tranquilo. Assim, tanto a compreensão, né? Dá para saber o que, que ele quer, o que, que ele quer demonstrar, que é essa onda, tanto essa virada epistemológica, né? Na ciência como um todo, né? Todas as ciências, né? Que começam a trabalhar a linguagem, aquela técnica de afastamento, né? Do objeto. E no direito, especificamente, vem com a normativização da principiologia, né? Que você tira o jurista daquela linguagem fechada, né? Do inclare, cessate, interpretatio, Uhum. e joga para as cláusulas abertas, né? O sistema de cláusulas Sim. abertas, que inclusive a proposta, assim, nada muito novo no ordenamento jurídico de fato, que é exatamente a proposta do Miguel Reale, né? No Brasil, que é Sim, criar o ordenamento comum baseado em cláusulas abertas, né? sim. Enfim, dá para compreender todo o processo ali que ele está falando. Agora, dentro da argumentação, eu não tinha lido. A gente lê muito esse viés quando vai estudar o neopositivismo, né? Mas dentro da ciência da lógica, da argumentação, né, da preocupação com o raciocínio jurídico, eu nunca realmente não conheço. Como eu te falei, eu não conheço esses autores, né? São coisas novas e tal. E para quem está assim, na parte da formação primeira, como eu estou, você fica um pouco distante, né? Dessa realidade mais acadêmica, mais teórica também, né? Sim, sim. Na verdade, o Perelman, ele é um polonês, né, que nasceu, que morou, que foi para a Bélgica com a adolescência, e lá ele entrou para a escola de Bruxelas, né, e Ah, desenvolveu um estudo de lógica judiciária. Eu acho que essa escola de Bruxelas é um centro que tem estudos sobre lógica judiciária lá. Eu acredito ah, que ainda existe esse centro, e hoje a obra do Perelman ocupa um lugar especial no estudo dos integrantes desse centro. E o Perelman faleceu, né, já em 1984, na verdade. Ele, acho que ele ah, em 1912 e deixou aí esse legado. E assim, os grandes dois objetivos do Perelman, isso fica bem nítido no texto dele, no texto no livro dele sobre lógica jurídica, fica bem nítido a questão dele se contrapõe à ideia de uma lógica formal, e ele diz remontar a Aristóteles, e eu achei interessante isso, porque no texto parece que o Bittar fala que ele quer retomar a lógica aristotélica, só que ele começa o livro dele sobre lógica jurídica criticando não Aristóteles, mas dizendo que aquela lógica não é a que ele vai utilizar. uhum, Como é que isso se encaixaria nessa consideração do Bittar? Mas autonomizar a lógica jurídica, dizer que é uma lógica própria, não é uma lógica formal, ao mesmo sim. tempo em que ele quer se contrapor ao positivismo, né? O que é que você entendeu um pouco
crítica que ele faz ao positivismo, à lógica formal? Eu busquei ver sempre sobre os aspectos práticos. Por exemplo, quando a gente vai criticar o positivismo, a lógica formal, que é a analogia dedução e indução, né? Uhum, E essas escolas mais antigas, que são as escolas que buscam a predominância do texto, né, da letra da lei, uhum, elas sofrem daquele problema mecânico de fato, incide normas, a subsunção, a premissa maior, a premissa menor, uhum, né, e a síntese, que é a norma ali. sim, Então, há não o abandono completo, né? Mas há uma relativização e um viés mais voltado para a argumentação. Por isso que ele fala da argumentação, porque não é só você falar fora da lei, você falar fora da lei, mas com argumentos, com a racionalidade. E que, uhum, inclusive, já existe também exemplo de fato no direito processual. Você abandona não, como eu disse, você reduz, né, a dedução em prol da indução. A sim, dedução é essa aplicação mecânica da lei. A indução seria, por exemplo, num caso particular, você utilizar aquele ratio decidendi, né, a razão de decidir, daquele uhum, caso específico, né, e abstrair daquele caso específico a razão de decidir e utilizar essa razão de decidir como um aspecto vinculativo, inclusive para outros casos. Né? A lei ela parte da generalidade para atingir o caso concreto. Nesse caso, nos tribunais, é aquele caso concreto que vai gerar uma lógica, uma razão de decidir, que vai atingir os demais casos. Esse influxo que a gente está sofrendo da common law, né? Hoje no Brasil, está muito forte. Hoje sim, existem sim, vários, mas já até falei na sala, né? Existem vários aspectos vinculativos, né, de decisão judicial. Existe o incidente de resolução de demandas repetitivas, a assunção de competência, súmula. Hoje qualquer súmula tem e até entendimentos, né? Dos tribunais superiores eles têm um caráter vinculante, né? Não só a súmula vinculante do STF. sim, sim. Então, é isso. Eu procuro, quando eu vejo, eu procuro ver o aspecto prático e realmente que há um acompanhamento, né, do ordenamento e dos entendimentos, né, sobre esses aspectos aí. É só importante eu deixar a gente ficar claro uma coisa, porque eu noto muito isso, né, nos debates no Brasil sobre positivismo, pós-positivismo e tal, neoconstitucional, que nem sempre nós estamos falando do mesmo positivismo, porque existem diversas correntes dentro do positivismo e cada um trabalha o positivismo, uma teoria de maneira diferente, né? Então, assim, quando o Perelman ele faz uma crítica ao positivismo, falando da questão do automatismo, da lógica silogística, dedutiva, que ele assimila Exatamente. a lógica formal, ele está falando especificamente de uma geração da escola da exegese. Sim. O Bobbio, inclusive, lá no livro dele, Lições de Filosofia do Direito, ele disse que foi só a primeira geração da escola da exegese que adotou essa ideia do silogismo mais, digamos assim, puro, formalista. O francês, né, do Código de França, 1804. Sim, exato, que a norma, nós teríamos ali a norma geral, que seria a premissa maior, a norma geral já traria o resultado, né, a ação para o caso, aí nós teríamos o caso concreto, que era a premissa menor, e a atividade do juiz e do intérprete, mas principalmente do juiz, era apenas identificar a norma geral e disciplinaria o caso. Era essa a atividade dele. Por isso que fala É. Montesquieu ele fala do juiz boca de lei. Então ele Uhum. aplicaria essa lei ao caso concreto e geraria, como você falou, a síntese. Seria o silogismo bem puro, bem simples, bem formalista. E tem uma razão política histórica para isso, né? Porque o Claro, Napoleão, claro. quando ele ascende ao poder, ele acaba com todo aquele sistema de poder hegemônico na época, mas não consegue imediatamente substituir os juízes.
né? Porque tem um aspecto técnico. Então, ele mantém o juiz e os juízes, né, que estão, de certa forma, ligados ao antigo regime, né? E, por outro lado, ele cria o conselho de administração, né, que é o órgão administrativo superior deles até hoje, né? Sim. Então, você mantém os juízes engessados ali na questão interpretativa, mas mantém os juízes e cria o conselho de administração. Então, não é uma coisa assim, por que eles eram tão burros, desse jeito tão burros? Não, eles preservaram o aspecto da legitimidade, né? Porque eles tinham investidura. Você não pode botar um monte de juiz da noite para o dia, né? No processo evolucionário. Então, eles tinham investidura. Mantém a legitimidade e controla pelo aspecto interpretativo. Então, tem esse... Né? Então, é exatamente isso mesmo. Tem toda uma contextualização histórica, por isso que eu gosto muito do Bob, porque nesse livro ele trabalha muito a questão da materialidade da história e como ela influiu nos acontecimentos que levaram ao surgimento da escola da exegese, né? Havia toda a ideia de que os juízes, durante a Revolução Francesa, os juízes foram simplesmente assimilados ao antigo regime, porque eles realmente parte do status quo, né? Então, os revolucionários não queriam que eles tivessem o poder de declarar a inconstitucionalidade da lei, já que a lei, naquele momento, ela era considerada como o produto da vontade dos representantes do povo, né? Que era o parlamento recém-conquistado pela burguesia ascendente. Então, ali, a lei, é que a ideia que preponderou na época é que a lei positivada pelo legislador era positivada conforme o direito natural. Então, o positivismo exegético, ele surge da própria ideia de direito natural. A ideia de que os parlamentares aplicariam os princípios de direito natural e assim aplicariam a lei positiva.